Olá, meus amigos da enfermagem. Galera, essa nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando assistência ao pré-natal, tá? O que seria assistência ao pré-natal? Quando a gente fala de assistência ao pré-natal, nós estamos falando de uma assistência que nós, equipe de enfermagem, né, os nossos cuidados que nós vamos passar para a gestante no período da gravidez, tá? E essas orientações serão tanto para a mãe quanto para o pai e até mesmo para a família, sobre como ela deve ter, né, os cuidados que a grávida deve ter no período da gestação, certo? Gente, olha só. O diagnóstico da gravidez ele pode ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro na unidade básica de saúde. Se vocês lembrarem, a gente viu um pouquinho desse assunto lá em pediatria. Só que a gente viu bem sem se aprofundar muito. Hoje nós vamos, nesta aula, vamos aprofundar bem porque é específico da gestante, da grávida, tá bom? Registrar os aspectos importantes para o início do acompanhamento do pré-natal. A gestante deverá receber orientações necessárias ao acompanhamento do pré-natal, sequências de consultas médicas e de enfermagem, visitas domiciliares e reuniões educativas. Então, quando a gente fala de assistência ao pré-natal, gente, são todos esses cuidados, né? São essas orientações que são bem necessárias ao acompanhamento do pré-natal. Explicar para a grávida sequências de consultas médicas, consultas de enfermagem, passar as datas que ela precisa ir na unidade de saúde, sobre as visitas domiciliares que a estratégia de saúde da família vai passar na casa dessa gestante, né? E reuniões educativas. Quando eu falo de reuniões educativas, são situações, né? Ah, professor, não atinge a minha família, nunca vi, mas são situações que existem dentro do Sistema Único de Saúde, no qual, às vezes, a gravidez ela traz problemas psicológicos para a gestante. Então, através dessas reuniões educativas, a gente vai estar estimulando, né, falando das coisas boas de uma gravidez, né, passando os pontos importantes para que nós possamos melhorar a questão psicológica da grávida, da gestante. Beleza? Gente, esse aqui não dá para ver bacaninha, mas lembra que são as etapas do diagnóstico da gestante dentro da unidade básica de saúde. Então, quando ela chega lá, ela não vai iniciar de primeiramente a consulta de pré-natal, a não ser que ela já tenha um comprovante dizendo que ela esteja grávida, tá? Se ela não tiver esse comprovante, vai ser solicitado um teste imunológico da gravidez. Quando eu passar esse slide para vocês, vai dar para vocês verem melhor. Quando a gente passa esse teste de diagnóstico, ela vai fazer o teste imunológico de gravidez. Se ela trouxer um resultado positivo, inicia o pré-natal. Se der negativo, depois de 15 dias, ela vai fazer novamente esse teste de gravidez. E quando ela retornar, se persistir negativo, a gente encaminha para o ginecologista, né? Porque ela está com ausência de menstruação e não está grávida. Então, algum problema ali hormonal, um problema uterino que deve ser avaliado por um ginecologista. Agora, se ela depois desses 15 dias ela retornou com resultado positivo, nós iniciamos a consulta de pré-natal. Beleza? O acompanhamento do pré-natal, né? A gente precisa no caderninho dela o nome, idade, endereço da gestante. Esse endereço é para que a equipe Estratégia de Saúde da Família possa fazer a visita. Né? Idade gestacional, quantas semanas essa grávida está. Trimestre da gravidez, né? A primeira consulta. Abaixo de 3 semanas é o primeiro trimestre, porque a gravidez ela é dividida em 3 trimestres, né? Primeiro, segundo e terceiro trimestre. Abaixo de 3 semanas é o primeiro trimestre. Entre 13 e 27 semanas é o segundo trimestre. E acima de 28 semanas é o terceiro trimestre. Nesta grávida, nós precisamos fazer uma avaliação nutricional, né? Como é que está o peso dela? Qual a idade que ela tem? A gente faz essa avaliação nutricional. Nós já passamos orientações para ela sobre alimentação, né? Uma boa alimentação, sempre ressaltando para ela que o que ela come, ela vai estar passando para o bebê, tá? Orientações sobre as vacinas e orientações de rotina. Vacinas, qual é a vacina que a grávida vai tomar? A influenza, né, no período de campanha, a DTP, né, que é a difteria tétnico-coqueluche, no caso a DTPA, né, que é a vacina da grávida. Beleza? E a hepatite B também ela vai tomar. Beleza pura, então a gente passa essas orientações aí para a gestante.
A gestação ela dura em média 40 semanas, que equivale a aproximadamente 280 dias. Pode nascer antes do tempo, que a gente chama de pré-termo, e depois do tempo, que a gente chama de pós-termo. A gestação a termo, ou seja, aquela que desenvolve no período adequado, são aquelas para o feto que nasce entre 38 e 42 semanas de gestação. Aí a gente tem alguns conceitos como parto imaturo, parto prematuro e parto pós-maduro. O parto imaturo abaixo de 30 semanas, parto prematuro entre 30 e 37 semanas e parto pós-maduro, que a gente chama também de serotino, que é acima de 42 semanas. Beleza? Algumas a gente precisa, né, quando essa grávida busca a unidade básica de saúde, a gente faz o cálculo da idade gestacional, né, e também data provável do parto, que são situações que eu trabalhei com vocês em pediatria, mas eu ainda vou trabalhar mais um pouquinho com vocês para fixar, que é assunto para uma próxima aula. Beleza? Aqui os trimestres, como eu falei, a gravidez são divididos em quantos trimestres? 3. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. O primeiro trimestre é até 13 semanas, né? Ali nesse trimestre a gente tem um período de desenvolvimento embrionário, né? Lembrando que formou ali o embrião, né? Com a junção do óvulo e mais o espermatozoide. Então tem desenvolvimento embrionário. É o período gestacional crítico, né? Aí eu venho depois com o segundo trimestre, que é de 14 a 27 semanas. A gente já vai ter o quê? O crescimento fetal. Lembrando que no primeiro trimestre eu tenho desenvolvimento embrionário e no segundo trimestre a gente tem um crescimento fetal, né? Já nesse período a gente já vai poder fazer ultrassonografia e diagnóstico precoce, né, de malformações e alterações no desenvolvimento. Em quanto tempo eu já vou ter que a mulher vai poder fazer uma ultrassom ali, o SG obstétrica, a partir de 15 semanas, né, 14 semanas, 16 semanas. Porque se ela for fazer uma USG obstétrica antes das 14 semanas, né, ela não vai conseguir detectar nada, porque o bebê ainda está ali naquela região bem pélvica, tá? E no terceiro trimestre a gente sabe que é acima de 28 semanas. Ali nesse trimestre a gente vai preparar a mulher para o parto, né? A gente vai fazer uma avaliação e controle da vitalidade fetal. Quantos batimentos o coração do bebê está tendo, então é uma avaliação bem complexa. Então as nossas orientações como equipe de enfermagem vai de acordo com o trimestre. Primeiro trimestre o bebê está em desenvolvimento embrionário, né? Um período crítico porque ele está na sua formação inicial, né? O segundo trimestre ele vai ter o crescimento fetal, né? E o terceiro trimestre a gente já vai preparar essa gestante para o parto, né? Avaliação e controle da vitalidade fetal. Beleza? Aqui são alguns roteiros para a primeira consulta, né? História clínica dessa mulher, se ela tem história de doença na família dela, se alguém tem diabetes, hipertensão, questão dos dados socioeconômicos, se ela foi encaminhada, se ela foi por conta própria, né? Os antecedentes familiares, antecedentes pessoais, se ela teve diabetes, hipertensão, doença renal crônica. Então, tudo isso a gente investiga com essa grávida na primeira consulta. Aqui os antecedentes ginecológicos, né? Como foi a menstruação dela, por exemplo, a gente pergunta, né? Era regular a sua menstruação? Qual é o intervalo? Se ela usava algum método anticoncepcional, se ela tinha problema de infertilidade, esterilidade, se ela já teve doenças sexualmente transmissíveis, se ela fez cirurgias ginecológicas, problemas com mamas, né? Último citopatológico, que é o PCCU. Então, são perguntas que estão no caderno da gestante que nós precisamos fazer. Beleza? Fazemos perguntas também sobre a sexualidade, né? Quando foi o início da atividade sexual, né? Se ela tem, principalmente essa palavrinha aqui embaixo, pessoal, dispaurenia, que é o quarto tópico aqui. Dispaurenia é a dor no ato sexual, né? Se ela apresenta dor no ato sexual. Se ela tiver com dor no ato sexual, a gente já vai ter que ter uma atenção maior para essa mulher. Beleza?
Fazemos perguntas também sobre os antecedentes obstétricos, né? Se ela já teve quantos partos, se é o primeiro filho, né? Se ela teve parto, se ela teve aborto, se ela tem outros filhos, né? Qual era a idade que ela tinha na primeira gestação, como foi as condições do recém-nascido, né? O apigar dele, como foi que ele nasceu. Então são várias informações que nós perguntamos para ela. Como foi a amamentação, se ela teve dificuldade para amamentar, tá? Tudo isso a gente avalia. A gestação atual. Nós vamos perguntar a data da última menstruação para a gente calcular a data provável do parto. Beleza? Fazemos, ainda na primeira consulta, gente, nós fazemos um exame físico geral. Né? Peso, estado nutricional, estatura, que é a altura, né? Frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial, inspeção da pele e mucosa. Eu vou olhar para ver se a mulher ela tem uma boa coloração, se ela está tendo uma boa alimentação. A gente vai palpar ali a região da tireoide para ver se eu não tenho gânglios inflamados. A gente vai fazer uma ausculta cardiopulmonar para ver se eu não consigo detectar ali algum problema pulmonar. Faz o exame do abdômen, né, para ver se eu tenho gânglios inguinais. Presença de edema, tudo isso a gente faz através desse exame físico geral nessa gestante. Beleza? A gente vai avaliar também as mamas, né? Lembrando para vocês qual é o tipo da mama dessa mulher. É pontudinho, mamilo, é protuso, ele é para dentro, então a gente já faz essa avaliação nela. Faz medida da altura uterina para ver qual o tamanho do útero. Se já der para ouvir, fazer a escuta dos batimentos cardiofetais, no qual a gente vai utilizar um aparelho chamado de sonar, né? Doppler ou Pinar, que é aquele bem antigo quando a gente colocava no ouvido ainda. Avalia, né? Faz exame de genitais externos e internos e exame de rotina. Esses exames genitais externo e interno nem sempre eu vou fazer, a não ser que a mulher ela tenha alguma queixa, por exemplo, de estar apresentando algum corrimento, essas coisas. Identificação da situação apresentada, né? Inspeção do colo uterino, toque vaginal, isso aqui é só quando for preciso, tá? Que a gente vai avaliar a questão genital da mulher. Gente, isso aqui é questão de prova. Peço muita atenção para vocês sobre exames de rotina que a mulher vai ter que fazer na consulta de pré-natal. Tipagem sanguínea, né? Questão do ABO, fator RH. Hemograma completo, esse hemograma ele é completo. Combis indireto, VDRL, que é para sífilis, né? Glicemia de jejum, tipagem sanguínea, que é esse EAS. Exame de fezes, nem sempre vai ser preciso esse EPF. Bacterioscópio de conteúdo vaginal, que é a secreção vaginal que a gente pede. Faz o teste para HIV, hepatite B, hepatite C e sorologia para toxoplasmose, tá bom? São alguns desses exames aqui, são exames de rotina que toda grávida com consulta de pré-natal vai fazer, beleza? A vacina antitetânica, referência para atendimento odontológico, a gente vai referenciar se for preciso, a gente vai fazer uma avaliação na cavidade bucal dessa mulher, se a gente vê uma gengiva bem avermelhada, sinal sugestivo de placa bacteriana, a gente faz referência para o atendimento odontológico, tá? Vacina antitetânica, ver se essa vacina está em dia, né? Hepatite B e influenza, serviços especializados quando indicado e agendamento de consultas subsequentes. Beleza, então eu tenho a primeira consulta e as outras consultas elas são chamadas de consultas subsequentes. Nas consultas subsequentes, a gente faz uma revisão geral da ficha, né, para ver o que evoluiu da primeira consulta para a segunda, por exemplo, ou da segunda para a terceira consulta. Cálculo e anotação da idade gestacional. A gente sempre vai fazer exame físico geral e obstétrico. Que seria esse exame físico geral? Olhar essa mulher da cabeça aos pés, né? Céfalo caudal, o crânio caudal que a gente fala. E o exame físico obstétrico é aquele exame físico que a gente vai avaliar o quê? As mamas e as genitais, tá?
Orientação quanto aos fenômenos evolutivos da gestação, dizia, olha, você está nesse período, então nesse período você apresenta isso e os cuidados que você deve ter são esses. Interpretação dos exames laboratoriais, lembrando que na primeira consulta eu vou passar um monte de exames para ela fazer. Então, nas consultas subsequentes, nós já vamos ter que interpretar esses exames laboratoriais. Acompanhamento das condutas adotadas em serviços clínicos especializados. Beleza? E continua, né? Sempre eu vou revisar essa ficha dessa mulher, fazendo o cálculo da idade gestacional. Aqui, galera, é a questão da data provável do parto, né? E idade gestacional. Nesse momento aqui, eu vou ter outra aula com vocês trabalhando tanto a DPP quanto a idade gestacional, né? Que nós trabalhamos em pediatria, mas em outro momento também eu vou trabalhar com vocês sobre a DPP e idade gestacional. Beleza? Aí aqui fala da altura uterina, que eu vou precisar de uma fita métrica, né? Até 6 semanas a gente não vai ter nenhuma alteração uterina. Até 8 semanas, o dobro do tamanho, ou seja, começou a crescer a barriga dessa mulher. Na 10ª semana, o triplo do tamanho. Na 12ª semana, é palpável na sínfise púbica, né? Na sínfise pubiana. Na 16ª semana, esse bebê está entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical, ou seja, ele está entre ali a região pélvica e o umbigo, né? Na 20ª semana, ele está na altura da cicatriz umbilical. Após isso, a relação aproximada entre as semanas de gestação e a medida da altura uterina. Então, cada consulta que a mulher faz com a gente vai fazer essa altura uterina, que a gente utiliza o quê? Uma fita métrica, né? E coloca em cima da barriga da mulher para ver com quantos centímetros esse útero ele está. Lembrando que cada semana que passa ele vai aumentando, né, o seu tamanho. Aqui é o cálculo para a data provável do parto, né, como eu falei para vocês. Ah, tá. E aqui a gente tem alguns fatores de riscos reprodutivos. Sendo que esses fatores eles podem ser individuais e sociais. Quando a menina tem idade menor que 17 e maior que 35 anos, é uma gravidez o quê? De risco. Menor que 17 anos, cara, ela não tem ainda o organismo bem desenvolvido. E maior que 35 anos, ela já vai ter dificuldades ali para o desenvolvimento dessa gravidez. A ocupação dela, né? Carga horária de trabalho, ver se ela está trabalhando muito, né? Isso pode sobrecarregar, né? E ter complicações durante a gestação. Se ela tem exposição a agentes físicos, químicos, enfim. Situação conjugal insegura, isso também pode influenciar na gravidez, pessoal. A baixa escolaridade da mulher, porque ela vai ter dificuldade ali de captar as condutas que nós vamos falar para ela ter, então a baixa escolaridade vai influenciar também. Condições ambientais desfavoráveis, altura menor que 145 centímetros, peso menor que 45 kg e maior que 75 kg, dependência de drogas ilícitas. Então, são alguns fatores de risco, pessoal, no que se refere à reprodução dessa mulher. Beleza? Então, essa nossa aula é a de consulta de pré-natal, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, que eu estou respondendo todos. Beleza?